não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Não há outra coisa que a inteligência humana possa fazer. Toda e qualquer outra operação da inteligência humana é subordinada a esta. Mesmo quando você não sabe. Por exemplo, quando você compra um livro chamado assim, História Universal. Existe esse negócio de História Universal? A História Universal abrange ali milhares de sociedades, de culturas e de indivíduos que não se conheceram uns aos outros, não se influenciaram uns aos outros, não tiveram nenhuma participação na vida alheia. Onde que você está vendo unidade nesta coisa? A noção de história universal só é concebível no plano da eternidade. Se você não é capaz de penetrar nesse plano da eternidade por um instante sequer, você não é, a expressão história universal, história da humanidade, não faz sentido para você. Ou ela se tornará apenas uma construção cultural. Mas essa construção cultural, muito bem. Então aqui eu crio uma construção cultural. Por exemplo, no começo do século XIX, vários historiadores criaram essa noção. Historiadores e filósofos, Hegel, Rank, todos eles têm alguma noção do que fosse história universal. Goethe pensava até assim, uma história universal das literaturas, onde, por exemplo, um estilo desenvolvido por um poeta alemão no século XVIII podia estar ligado a uma técnica criada por um poeta persa no século VII. Embora não se conhecessem, um não leu o outro não leu um. Podia haver uma unidade sutil por trás disso. Digo, se você não capta, vamos dizer, essas coisas à luz da eternidade, elas se tornam apenas construções culturais. Mas onde estão essas construções culturais? Qual é o contexto histórico no qual elas estão? O contexto histórico da Alemanha ali no fim do século XVIII, etc. E onde estava a Alemanha no fim do século XVIII? Ela existia como um pedaço separado? Não. Tinha uma conexão. Eu digo, tinha, por exemplo, uma conexão com a história literária da França, vamos dizer. Sim. Mas devia ter alguma ligação com o início do cristianismo, porque ali tinha a igreja luterana, que surgiu da Reforma, que surgiu da igreja católica. É verdade. E esse cristianismo tinha relação com o negócio judaico, com o Império Romano, etc. Daqui a pouco está aí a história universal de novo. Então você entra num círculo vicioso. Se não tem a dimensão da eternidade, não tem história universal. Se não tem história universal, as várias histórias não têm contexto. E eu não posso compreendê-las de maneira alguma. Está entendendo? Então, vamos dizer, isto que o Hugo diz aqui no começo, que de todas as coisas serem buscadas, a primeira é a sapiência, é o verbo divino. Essa é a dimensão da eternidade. Que sem essa você não vai entender nada. E que se você perde essa, então você perde
a dimensão que é natural e certa para a inteligência humana, e você vira uma coisa entre outras coisas. As coisas, por exemplo, os bichos, eles não têm essa noção. Não tem noção de eternidade. E, portanto, não tem noção de realidade. Quando Xavier Zubiri diz que a realidade é o aspecto que os fenômenos mostram ao ser humano e exclusivamente ao ser humano, é disso que ele está falando. Para o bicho só existe a sua experiência, o seu Umwelt, que nós entendemos facilmente que é abstrato. Ele não existe realmente. Por exemplo, você pega o mundo das toupeiras, que não enxergam. É um mundo que se constitui apenas, vamos dizer, de temperaturas e pressões e cheiros. Basta aí para você construir um mundo e falar, não, nós sabemos que a temperatura, a pressão e o cheiro já estão lá, só estão lá porque existe mais este, mais este, mais este, mais este, mais este, mais uma série infinita de fatores. Então, quer dizer, a toupeira vive numa abstração. E nós sabemos a realidade concreta dentro da qual existe essa abstração. Então, o que o Hugo está dizendo é o único método possível para ele mesmo, para nós. Existe um livro maravilhoso do Glenn Hughes, que é um discípulo do Eric Voegelin, que chama História e Transcendência, History and Transcendence, em que ele diz exatamente o que eu estou dizendo a respeito da história. E se não tem a dimensão da eternidade, também não tem história. E esta dimensão da eternidade não tem como aparecer em você, exceto pela recordação de você mesmo. Note que isso aí que está falando, isso não foi descoberto pelo cristianismo, isso já existia antes. As pessoas já tinham percebido isto. Por exemplo, eu me lembro que quando Michel Weber, foi nosso professor de artes marciais, e também ele dava aula sobre metafísica chinesa, ele fez a série memorável de conferências sobre a metafísica oriental René Guénon. Então ele pegou um trecho do René Guénon do livro A Grande Tríade, que falava da... Peraí, até marquei aqui, página 154. Que falava da hierarquia espiritual que existia entre os taoístas. Você tem uma hierarquia espiritual confuciana, que era a parte, por exemplo, dizer, exotérica, a religião pública, e depois, para as pessoas mais dedicadas, tem uma outra hierarquia espiritual superior. Então, vamos dizer, eu vou ler aqui o parágrafo. O homem transcendente e o homem verdadeiro, correspondentes, respectivamente, ao fim dos grandes mistérios e ao dos pequenos mistérios. Pequenos mistérios seria aquela parte das iniciações que se refere, vamos dizer, à natureza, ao cosmos, etc. E grandes mistérios aqueles que se referem ao mundo espiritual. O homem transcendente, o homem verdadeiro, correspondente, respectivamente, ao termo dos grandes mistérios e ao dos pequenos mistérios, são os dois mais altos graus da hierarquia taoísta. Esta compreende, além disso, 3 outros graus inferiores àqueles, que representam naturalmente as etapas contidas no curso dos pequenos mistérios, e que são, na ordem descendente, o homem da via, o homem que está na via do espírito, o homem dotado, e, enfim, o homem sábio, mas de uma sabedoria que, ainda sendo algo mais do que a mera ciência, ainda não é senão de ordem exterior. Com efeito, este grau mais baixo da hierarquia taoísta coincide com o grau mais elevado da hierarquia confucianista.
estabelecendo assim a continuidade entre elas. Bom, eu já assinalei na gravação que eu fiz do próprio Seminário de Filosofia, essas coisas que eu considero erros monstruosos do Guénon, que eu não sei não se são erros, se são sacanagem, mas de qualquer modo ele é uma grande fonte para o estudo dessas tradições orientais, né? Ele entende disso de trás para dentro, né? E às vezes compreende isso com uma lucidez extraordinária que deixa todos, vamos dizer, os orientalistas para trás. Eu me lembro que o Michel Weber, comentando esse trecho, ele disse que o que marcava, vamos dizer, o homem dotado, isso é, o segundo grau da parte inferior da hierarquia taoísta, era o que chamava o senso da eternidade. E o senso da eternidade é exatamente disso que o Hugo está falando aqui. Mas note bem, o senso da eternidade é, vamos dizer, para nós, é o primeiro grau que nós temos que atingir. É só isto. Né? E alcançar o senso da eternidade é o que permitirá que a sua consciência, a sua inteligência entre numa relação efetiva com a estrutura da realidade. Porque fora disso, não há realidade alguma, meu filho. Há apenas impressões que passam. E construções culturais que são ainda mais evanescentes do que as impressões que passam. Então, como diz, ou é isso ou é o nada. Então, vamos dizer, este é um tema que vai retornar e retornar muitas vezes ao longo dos nossos estudos. Não é? Quer dizer que é o do fundamento eterno da inteligência humana, portanto, de todo o conhecimento. Então, quando as pessoas se propõem a ensinar para você algo que não tem fundamento eterno, que só tem um fundamento, vamos dizer, histórico, ou cultural, etc., etc., das duas uma. Ou elas estão deixando o fundamento eterno subentendido, ou não estão falando de absolutamente nada. Então, este fundamento eterno, esse senso da eternidade, ele está subentendido em todo o universo do nosso conhecimento. Só que ele só se abre para nós quando nós o desenvolvemos dentro de nós mesmos. E qual é o método de você descobrir isto? Eu digo, meu filho, é este mesmo que eu contei para vocês. Quando você fala com Deus, não é só aquela criatura que está no momento que está falando com ele. É a série inteira, é a sua biografia inteira que está presente. Está presente não como recordação. Não como mera recordação. Porque, por exemplo, se você está com 40, você fez o pecado aos 30, você está carregando aquele pecado dentro de você no momento que você está com 40. Ele está presente. Você veja que coisa preciosa que são esses pecados, meu Deus do céu. Se você não tivesse feito pecado nenhum, né, você poderia viver como um cachorro que está inocente. Por isso existe aquela expressão Félix culpa, a culpa de Adão, né, que permite depois todo o desenvolvimento dessa história, a história do começo da história da redenção, etc. Né? Então, você vê que quando o Cristo manda carregar a sua cruz, quer dizer, carregar os pecados, não é isso? Isso não tem só um sentido moral, isso tem um sentido cognitivo absolutamente essencial. É importante você carregar a consciência dos seus pecados e você apresentar diante de Deus. Porque essa é a sua história. E essa série de personagens que você foi, né, você de fato a carrega. E essa é a sua cruz. Então, muitas vezes, quando Deus manda fazer alguma coisa, Ele está mandando você fazer alguma coisa, mandando você fazer conscientemente alguma coisa que você já está fazendo. Carregar a sua cruz, você já está carregando. Ninguém zera a sua existência para começar tudo de novo. Fala, não, tem uma contabilidade aí que quando você vai vivendo, vai pesando mais.
Só que isso é precioso para você adquirir o senso da eternidade. Então, vamos dizer, a consciência autobiográfica, que é uma coisa que você nunca vai conseguir transmitir a outras pessoas. É o que eu falei aqui, vamos dizer, é um esquema exterior, não é? A substância de tudo tudo que me ocorre nesse momento. É apenas um esquema. Quer dizer, a verdadeira substância da sua vida é o que vai dar para você o senso de eternidade e, portanto, o senso de realidade. Entendeu? Isso é uma coisa absolutamente preciosa. Então eu falo, olha, eu vou confessar para vocês. Às vezes eu tenho mais facilidade de entender o que o Hugo São Vitor está falando no século XIII, né, do que algum sujeito hoje diz a respeito de Hugo São Vitor. Sobretudo quando o sujeito se fecha dentro da perspectiva, vamos dizer, que ele considera moderno ou recente, que é vamos dizer, um círculo puramente imaginário, porque quanto tempo dura essa consciência? Ninguém sabe onde começou a modernidade, nos século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Então ele está se fechando dentro de uma construção cultural que ele recebeu e que é totalmente imaginária. Mas que ele acredita que é real e que o que veio antes é irreal. Então, bom, o mundo desse sujeito é um mundo patológico. E nesse eu tenho até uma certa dificuldade de entrar. Eu já pratico isso há tantos anos que eu digo sinceramente, eu tenho dificuldade de me fechar numa coisa que eu sei que é real. Eu posso enxergá-la, mas eu não consigo me fechar nela. Por quê? Porque eu não acredito nela. Eu acredito em realidade. E não acredito de maneira alguma que a mudança da circunstância cultural possa abolir as percepções que outros homens de outras épocas e lugares tiveram. Então, baseado no senso da eternidade, bom, então aí se abre diante de você, vamos dizer, a bibliografia universal. E você, claro, você continuar tendo as dificuldades de ordem filológica, linguística e de informação, claro. Mas você pode ter a perfeita participação no universo cognitivo dessas pessoas. Pessoas, comunidades, épocas, etc, etc. Entendeu? Isto aqui faz parte do método filosófico tal como eu o entendo e também, vamos dizer, do método das ciências sociais, da história, da sociologia, etc, etc. Né? Então, muito bem, vamos parar por aí e vamos fazer um intervalinho e depois responder algumas perguntas.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.